Boa tarde, meus aluninhos queridos da 1001. Ó, saudade, beijo, beijo, saudade de todos vocês. Bom, gente, nós hoje vamos falar de forças em trajetórias curvilíneas. Esse assunto é para fechar um capítulo do livro anterior, do livro 2, que é movimento circular uniforme, onde vocês apresentaram um pouco de dificuldade no seu entendimento. Eu avisei vocês que nós iríamos tratar no capítulo 8 sobre as forças envolvidas nesse movimento e que talvez facilitasse um pouco mais o entendimento. Essas forças existentes nesse tipo de movimento, tá, que nós vamos trabalhar nesse primeiro momento. Serão duas aulas. Essa semana teremos a primeira aula, que eu vou especificamente falar dos tipos de forças existentes. E na próxima semana nós falaremos especificamente sobre como cada uma influencia no movimento, tá? Então vamos lá. Não esqueçam de assistir os vídeos que eu indiquei lá para vocês assistirem, porque vai fazer muito sentido na hora que a gente estiver explicando as componentes desses vídeos, desses materiais. Eu coloquei um de Fórmula 1 que coloca bem interessante a questão da força G, da força centrífuga, da força centrífuga. Muita atenção nisso, força centrífuga, será que existe, será que não existe? Vamos ver, né? Vamos começar então o nosso trabalho. Bem, primeira coisa, força centrípeta. Força centrípeta, primeiramente, vamos entender que força centrípeta por si só ela não existe. Ah, Márcio, mas está lá o nome força centrípeta. Por que isso? Porque a força centrípeta ela é a resultante de determinadas forças no movimento circular. Ou seja, é uma força que só aparece no movimento curvilíneo como resultante de outras forças envolvidas, principalmente peso normal e atrito. Essas três componentes, peso normal e atrito, a resultante desses caras dará uma determinada força, e aí esse cara será a força centrípeta. Lembrando que, como se trata de força, força tem módulo, direção e sentido. Módulo é o valor. A direção da força centrípeta, como vocês podem acompanhar aqui neste desenho, ela é no sentido do centro, tá, do raio. Ela acompanha o movimento do raio. Lembra da pneu de bicicleta, o raio da bicicleta? Então o raio atravessa assim, ó, os dois pontos, atravessa assim, então a força centrípeta tem a direção do raio, ela é radial. E o seu sentido sempre para dentro da curva, sempre para dentro da curva. Então, ó, o carro numa lombada aqui eu tenho que a força centrípeta é peso menos normal, a moto numa depressão é normal menos pressão e por aí vai. A forma de calcular essa força nós iremos trabalhar depois mais especificamente. Mas primeiro, como eu falo sempre para vocês, vamos entender quem são esses caras. A força centrípeta, então, ó, mostrando para vocês aqui, ó, sempre na direção do centro, tá? Então no ponto A, ela está aqui em direção ao centro O, no ponto B, em direção ao centro O, no ponto C, em direção ao centro O. Legal? Então, ó, em todo movimento circular existe uma força resultante. Essa resultante é que eu chamo de força centrípeta. Ela é a resultante que puxa os corpos para o centro da trajetória, lá para aquele centro da circunferência. Lembre-se, a força centrípeta é a resultante, de modo que ela não existe por si só, tá? Então, força centrípeta, plim, apareceu. Não, ela só vai existir em movimentos circulares, jogando você para o centro da circunferência, tá? Aí eu dou um exemplo aqui, ó. O atrito entre o solo e o pneu de um carro faz o papel da força centrípeta quando este cara faz curva. Então, ó, atrito e pneu no movimento normal, tá? Ele tem ali a sua componente, tá? Não normal de força, não, é um movimento normal. Numa reta, ele está lá executando o seu papel. Ele é contrário ao movimento. O atrito sempre é o contrário ao movimento. Mas quando esse cara começa a efetuar um movimento circular, então o atrito faz o papel da força centrípeta, porque ele passa a ser jogado para o centro da curva.
tá? Então, a força centrípeta ela pode ser representada por qualquer força, desde que ela seja uma força resultante. Show de bola? Bem, só para entender aqui, ó, entra em cena uma nova força que é a força tangencial. Não confundir força tangencial com força centrífuga. É o que os alunos costumam executar essa confluência, essa dificuldade, essa forma de entender essas duas forças, porque essa confusão, porque às vezes as duas vão se confundir, mas na prática são coisas completamente distintas. Vamos entender aqui pelo desenho que aqui está. Ó, força normal é aquela força que faz o que? 90 graus com a superfície de contato. Então, se eu tenho 90 graus, eu tenho uma tangente. Tangente, veja que quando eu faço uma curva, tangente é quando eu toco essa curva. Então, conforme eu faço o movimento, eu vou tangenciando esse movimento. Tangenciar esse movimento, então, significa que eu tenho uma força que tangencia esse movimento. E eu tenho a força normal que joga para o centro da curva. Então, a força normal é o que eu chamarei de força centrípeta. E força tangencial é a força que acompanha o movimento de contorno desta circunferência. Ok? Todo mundo conseguiu entender isso? Tranquilaço? Show de bola? Que bom. Então vamos lá. Ó. Importante lembrar que a força centrípeta produz uma aceleração centrípeta e a força tangencial vai produzir uma aceleração tangencial. Por que isso? Porque essa aceleração vai influenciar no movimento. No movimento, a aceleração centrípeta vai aumentar a minha força centrípeta. Quanto maior a aceleração centrípeta, maior a minha força centrípeta. Quanto maior a minha aceleração tangencial, maior será a minha força tangencial. Por que eu estou falando isso? Ó, vamos lá. Imagine se um carro estivesse movendo em alta velocidade e fizesse uma curva. Nesse caso, você estaria sentindo uma outra força atuando em você. Você sentiria a força centrípeta, que é a força que faz com que você acompanhe o movimento do carro. Quando aquele movimento, o carro vai para a esquerda, você tende a acompanhar o movimento. O carro vai para a direita, você tende a acompanhar o movimento. Essa força que é a força centrípeta, que você sente, tá? Acontece que, mesmo nesse movimento que você acompanha o movimento do carro, você é jogado contra esse movimento. Por exemplo, se eu faço o movimento para a direita, eu acompanho o movimento, eu sou jogado, por exemplo, se eu estou dirigindo, contra a lateral do carro, tá? Se eu estou no banco de trás, eu gostava de brincar, quando eu era criança, eu adorava brincar com meus irmãos. Papai fazia uma curva para a esquerda e me jogava nos colos das crianças. Apertava para brincar. Ou seja, mesmo acompanhando o movimento, eu era jogado contra o movimento. Esses dois movimentos que eu quero que vocês entendam. O cara que acompanha, a força que acompanha o movimento é o que eu chamo de centrípeta. Agora, o cara que é jogado contra o movimento, aquele negócio de jogar contra a parede do carro, contra seu irmão que está no banco traseiro, aí sim é a força centrífuga. Força centrífuga é contrária, no mesmo sentido de 90 graus da centrípeta. Então, se a centrípeta é jogada contra o centro, a centrífuga é jogada fora, mas realizando essa mesma direção. A centrífuga tem a mesma direção que a centrípeta, diferente da tangencial que contorna a circunferência. Tá ok? Entendeu bem essa diferença? Centrípeta joga para dentro, centrífuga joga para fora, tangencial contorna o objeto. Tá? Então, força centrípeta, ao contrário da centrífuga, é uma força real que atua sobre objetos que estejam descrevendo trajetórias curvilíneas. Por que eu estou falando isso? Porque a força centrífuga só vai existir para quem vivencia o movimento. Quem está fora observando não percebe a questão da centrífuga. A centrífuga só vai existir, em termos, para quem vivencia o movimento de ir para a direita, de entrar na curva para a esquerda, para a direita, para a esquerda, que ela é jogada contra. Quem está fora não percebe isso. Já a centrípeta não. Mesmo quem está fora consegue observar o movimento de acompanhar
Se eu faço o movimento para cá, eu acompanho. Se o carro deita para cá, eu acompanho. Essa é uma força real. É uma força que você consegue, mesmo quem está fora, perceber. Tá ok? Então, centrípeta é uma força que tanto quem vivencia como quem está fora percebe. Centrífuga não. Tá? Então, centrípeta é uma força real, uma força resultante. E a centrífuga é aquela força só para quem está dentro do movimento. Tá? E aí um desenho para mostrar para vocês como é que é isso. Ó. A centrípeta te joga para dentro, a centrífuga te joga para fora, e esse cara aqui, ó, é a tangencial. Ele vai tangenciar o movimento. Aqui é o meu movimento em si. Tá ok? Tá ok? Então, no movimento, aquela máquina de lavagem centrifugar que você é jogado para fora, na realidade, você está executando um movimento contrário à aceleração centrípeta que existe. Tá ok? Então, ó, entendendo? Se a força centrípeta for maior que a força tangencial, ou seja, se a aceleração centrípeta que te joga para dentro for maior que a força tangencial que te joga para fora, o objeto passa a efetuar um movimento espiral, ou seja, jogando para dentro. É quando, por exemplo, você desliga a máquina de lavar roupa. Você desligou? Então, ó, o movimento a roupa tende a fazer um movimento espiral indo para o centro da curva. Agora, se a aceleração tangencial for maior, tá, ele tende a permanecer. Se for fechado, ele tende a permanecer na extremidade. Agora, se eu não tiver nada, eu tendo a falar que ele tende a sair pela tangente. É aquele negócio de ficar girando a pedrinha no barbante, giro e solto. Quando solta, ela vai em linha reta. Então significa que a aceleração tangencial, minha força tangencial, foi maior do que a minha força centrípeta. Tá ok, galera? Ó, espero ter podido ajudar nesse primeiro momento. Na próxima semana nós vamos ter trabalhar melhor essa questão agora, vivenciando como essas forças vão trabalhar o movimento, qual é a influência que elas têm no movimento, tá? A tangencial e a centrípeta. E qualquer dúvida, manda lá, coloca no e-mail, manda pelo zap, coloca no site que a gente vai tirar de vocês, tá? Ó, saudade, beijo!